Irmãos, abram lá Romanos capítulo 11. Ao contrário de muitos de nós, Deus sempre termina o que começa. Repito, ao contrário de muitos de nós. Quantos de nós já começamos alguma coisa e juramos para nós mesmos, né, que isso é coisa muito bom, isso é joia, eu vou fazer isso aqui até o fim. Aí usamos até aquelas frases bacanas, né? Nunca mais eu vou deixar de fazer isso, ou nunca mais eu vou fazer aquilo. Aí vêm as próprias paixões do coração. Essas sempre existirão, mas elas devem estar controladas, dominadas pelo Espírito de Deus que em nós habita. Quando não estão, então, quando a carne manda mais do que o Espírito, aí aquelas decisões bacanas, aqueles projetos, coisas legítimas até. Por alguma frustração, por algum conflito, qualquer que seja o motivo, quantos de nós fazemos aqueles super planos e 1000 promessas e abandonamos, ou por causa do nosso próprio fracasso, ou por circunstâncias, enfim, das mais diversas. Louvado seja Deus, porque Deus nunca faz isso conosco. Esse eu posso usar o nunca, sem erro, sem medo de errar. Deus nunca faz isso conosco. Deus nunca começa alguma coisa em nós e abandona porque eu o frustrei. Já por isso, minha querida Maiara Rivabem, cadê ela? Que Deus separou um povo para ele antes dos tempos eternos, porque nós nunca poderemos frustrá-lo. Por mais que a gente insista com as nossas mudanças de ideia a respeito dele, aqueles planos de amor que nós já fizemos com Deus. Senhor, agora, 31 de dezembro, aqui de joelhos. Senhor, agora vai. Esse ano vai ser daqueles. Aí, nos primeiros interesses pessoais, nas primeiras frustrações relacionais, a gente brinca, banaliza as coisas. Que bom que Deus não é assim. Louvado seja Deus, porque Deus não faz assim conosco em tempo algum, em circunstância alguma, por motivo nenhum. O problema disso é nós acharmos que podemos fazer ter esse tipo de relacionamento com Deus, né? De promessas não cumpridas, sem que Deus nos repreenda. Esse é o outro lado que vamos entender daqui a pouco. Mas o fato é que Deus não abandona as coisas que começam no que diz respeito àquilo que Ele mesmo inicia em nossas vidas. O apóstolo Paulo fala disso num texto muito encorajador, num texto consolador, lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos ler juntos. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Isso é bom demais, né? Isso é uma coisa extraordinária. Se Deus, preste bem atenção no se. Se Deus começou uma obra salvadora em nossa vida, Ele vai consumá-la. Lá no dia que estivermos para sempre com Ele em glória, mesmo que eu tenha meus momentos de fracasso moral, espiritual, e sofra por isso no caminho, se Deus começou a obra salvadora em minha vida, Ele vai consumá-la no tempo devido. E já falamos sobre isso aqui na série da carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com a nação de Israel. O que nós veremos nesse capítulo 11, que é o completar de todo o pensamento do apóstolo Paulo que começou no capítulo 9,
O capítulo 11 ele fecha esse bloco, que vai falar da rejeição dos judeus, a oferta salvadora de Deus através de Jesus, o seu Messias, a inclusão dos gentios, as promessas que inicialmente foram feitas aos judeus, e a soberania de Deus em salvar quem Ele quer soberanamente. Paulo completa essa temática aqui no capítulo 11 da sua carta aos Romanos. E aqui nós temos a base, tanto para a esperança de Israel como nação, como também a esperança para o crente em Jesus Cristo, em meio aos nossos muitos fracassos. Vamos fechar nossos olhos e mais uma vez orar. Bondoso e amado Deus, muitíssimo obrigado. Te agradeço por cada pessoa aqui. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco mediante a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, me ilumine para que todos nós, iluminados pela Tua graça, iluminados também pelo Teu Espírito, possamos compreender o alcance da tão gloriosa salvação que recebemos em Jesus, a perfeição da Tua justiça, Teu desejo de salvar pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essas verdades, saímos daqui quebrantados, Te amando mais, Te servindo melhor, arrependidos, decididos a uma vida conformada à Tua vontade. Eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso capítulo tem 32 versículos, 36 versículos. E eu pensei em dividi-lo, mas como é um tema que nós estamos falando sobre esse tema desde o capítulo 9, nós vamos trabalhar com blocos de pensamento, blocos temáticos. E vocês discutirão um pouco mais isso nos grupos de comunhão, terça-feira. Então eu vou destacar alguns versículos em especial aqui no slide, nós vamos trabalhar por blocos. Vamos ler inicialmente os versos 1 ao 10, e eu gostaria que nós fizéssemos isso juntos. Irmãos, o que estamos vendo aqui é o seguinte: apesar de estarmos acompanhando o apóstolo Paulo, falando desde o capítulo 9, da absurda desobediência dos judeus em relação a tantas promessas, a tudo que foi preparado por Deus para que eles pudessem perceber o acolhimento de Deus, a graça soberana, a sua vontade de Deus salvar, o desejo soberano e salvador de Deus, através de tantas promessas que foram feitas lá a Abraão, Isaque e Jacó, e o povo só desobedece. O povo só manipula. O povo engana. E essa rebelião, essa desordem moral e espiritual, levou Deus a, sem dúvida alguma, rejeitá-los. A maneira como eles rejeitaram a oferta salvadora de Deus através do Messias Jesus, levou Deus também a ter uma aversão a eles, não no sentido de abandoná-los, mas no sentido de indignação. O fato é que o próprio apóstolo Paulo, logo no primeiro verso, ele diz: acaso Deus os rejeitou? De maneira nenhuma. Isso já é uma afirmação que já vimos em outras ocasiões. De maneira nenhuma, mas o fato é o seguinte: Deus não compactuou de momento nenhum com a rebelião, com a desobediência, com a rejeição do seu povo. Então, não houve uma rejeição total, isso não, mas houve sim, da parte de Deus, uma postura de indignação grande, mas não uma rejeição total ao seu povo. Por quê? Porque a esperança de Israel, meus irmãos, estava unicamente no fato
de que Deus predeterminou para essa nação privilégios espirituais, bênçãos espirituais, que não poderiam ser revogadas. O verso 29, mais adiante, nós vamos falar mais sobre ele. O verso 29 nos diz claramente: pois os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Se há uma esperança para Israel, certamente não é por causa de Israel. Mas essa esperança é porque Deus cumpre o que promete. Unicamente. Porque se dependesse do povo, ser, querer, procurar, fazer, obedecer, não haveria um. A segunda parte do verso 2, desse bloco dos versos de 1 a 10, diz que Deus não rejeitou o seu povo. Por quê? Porque Deus de antemão sabia de tudo. O que nós confundimos é que o fato de Deus ter decretado as coisas soberanamente, fazer com que elas aconteçam de acordo com o seu decreto, não tira de nós a responsabilidade de obedecer. Não tira de nós a responsabilidade da santificação. E é aí que muitos acabam vivendo uma vida cristã negligente, banal e desonrosa em relação à salvação que receberam pela graça. Sem dúvida, Deus não rejeitou aquele povo, porque de antemão Deus sabia que eles o rejeitariam. Por isso que Deus, antes dos tempos eternos, separou um povo para ele. Mas a segurança de Israel, sem dúvida alguma, estava nesse fato. Deus sempre preservou Israel através da manutenção, da preservação de um remanescente fiel. Deus nunca deixou que Israel, mesmo sendo disciplinado pela sua desobediência muitas vezes, fosse a extinção, mas Deus sempre guardou ali, preservou aqueles que nele confiavam e criam, e através dos quais ele cumpriria plenamente as suas promessas. E esse remanescente, ele existia e existe segundo a eleição de Deus, a eleição soberana, a graça divina, e não de acordo com a obra de ninguém, com os feitos de ninguém. É o que vemos nos versos 4 a 6. Há uma afirmação, uma menção aqui, que o apóstolo Paulo está trazendo à lembrança, uma fala de Elias, falando com Deus contra o fato, ou sobre o fato de que os profetas de Israel estavam morrendo, estavam sendo mortos, e se lamentando: Senhor, eu sou o único que sobrou, agora eles vão me matar. Aí Deus responde. E qual foi a resposta divina? Então Deus responde: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Puxa, 7.000 de uma nação, de guerreiros, de lutadores, de um povo, é uma porção. São aqueles que Deus separou. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela... não é por mérito. Não é porque são filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Não é porque seu pai e sua mãe são crentes. Não, é pela graça. Não é? E se é pela graça, já não é mais... podem responder, já não é mais pelas obras. Porque se fosse a graça, já não seria graça. Se tivesse alguma participação minha ou sua, não seria um favor que eu não mereço, mas algo que de alguma forma eu mereci. Essa é a resposta que o apóstolo Paulo dá ao fato de que Deus separou uma porção de Israel em meio a tanta desobediência. Deus separou uma parte, os remanescentes, através dos quais ele cumpriria a sua promessa. Por quê? Porque Deus não é pego de surpresa com a nossa desobediência. Porque Deus de antemão conheceu aqueles que chamou, que predestinou, conforme Romanos 8, 28 nos diz.
Então vamos para um segundo bloco. Olha o que diz o verso 11. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Mais uma vez, Paulo diz: de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Irmãos, tanto a falar no próximo bloco. Irmãos, foi a vontade de Deus que a incredulidade e a desobediência de Israel, ou através da incredulidade e da desobediência de Israel, os gentios viessem à fé em Deus, viessem à fé na oferta da salvação que Deus fez para os pecadores através de Jesus. Foi através da desobediência, através da incredulidade de Israel. A questão é que a gente fica pensando, né? Mas só isso, pastor? Mas Israel, uma nação, fez aquilo tudo, a desobediência, aquela coisa estranha, manipulada, religiosa. E a gente pensa nos gentios numa perspectiva muito local, né, do primeiro século, né, ou apenas para o primeiro século. Eu não sei você, mas eu não sou judeu. E se eu não sou judeu, olhando para a perspectiva do primeiro século, eu sou então, todo aquele que não era judeu, ele era. Então, o que está acontecendo aqui é algo com um alcance muito maior do que apenas uma salvação geográfica ali para o primeiro século. O que nós estamos vendo é algo que tem um espectro muito maior. O propósito de Deus de salvar os gentios através dessa rejeição, dessa desobediência de Israel, tem perspectivas enormes, alcance universal. Deus havia prometido a Abraão que ele iria abençoar Israel, e através de Abraão e Israel, todo mundo, todas as pessoas do mundo, o mundo inteiro, através da descendência de Abraão. Vemos isso em capítulo 12, verso 3 de Gênesis. Todas as pessoas, o mundo inteiro, deveria ser abençoado pelas bênçãos que Deus proferiu a Abraão e, consequentemente, a Israel, como promessas de Deus de salvação. Se os gentios foram abençoados com a incredulidade dos judeus, imagine, irmãos, a bênção que virá através da obediência dos judeus. Se a desobediência gerou isso tudo, um alcance do Evangelho, com essas proporções, apesar de tanta rejeição ainda do Evangelho, o alcance do Evangelho através da mensagem que se propagou, a mensagem do Evangelho, quando alcançou os gentios, você imagina no momento que esse povo se render às boas novas do Evangelho. Não vai acontecer isso cedo, ou agora, ou amanhã. E quando acontecer, vai acontecer depois de grande e duro juízo. Mas a Bíblia afirma que isso acontecerá. E quando isso acontecer, será algo glorioso. O verso 15 diz assim: pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, então os gentios não apenas numa expressão geográfica do primeiro século, mas alcança eu e você. O que aconteceu ali no verso 15 ou no contexto do capítulo 11. O que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Meus irmãos, Deus está agindo sempre para a sua glória e para o nosso bem. Sempre. Tudo que Deus começa, Ele termina. Amém? E nós estávamos inclusos nesse plano soberano de Deus de salvar pecadores. Lá antes dos tempos eternos. Lá quando Deus usou a rejeição, a desobediência, a incredulidade de Israel para que aqueles gentios dos dias de Paulo fossem alcançados com o ministério do apóstolo Paulo, eu e você já estávamos debaixo das vistas do nosso Salvador. Já tinha pensado nisso? Isso não foi um acidente.
Isso foi porque Deus de antemão conheceu aqueles que também chamou para Ele. Dá um amém forte aí, né? Amém? Isso é bom demais, gente. Isso é um negócio da gente ficar aqui só falando isso, dizendo, Senhor, obrigado, aleluia, glória ao Senhor, isso é bom demais. Não é não? Olhando para a nossa cara de pau, em desobedecer miseravelmente coisas que nós estamos cansados de saber, e ainda assim crer que Deus, pela sua infinita bondade, nos conduz à vontade dEle, porque aquilo que Ele começou, Ele termina. Isso é bom demais. Isso é bom demais. O fato é que Deus não rejeitou Israel para sempre. É o que vemos nesse bloco dos versos 11 ao 15. Deus não rejeitou Israel para sempre, muito pelo contrário. Deus está sempre agindo para a sua glória e para o nosso bem. Isso nos leva para um novo bloco. Irmãos, o endurecimento de Israel e a rejeição dos gentios é ilustrado nessa ideia do enxerto do ramo no tronco de uma árvore. Mais uma vez, é um texto bastante rico e que carece de algumas explicações específicas, mas observem que vamos tentar aqui tirar o essencial. Observem que no verso 16, não é a árvore que está infrutífera. O verso 16, sim, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também deverão ser santos. O fato é que nós estamos lidando com uma realidade que não é a raiz da árvore que é ruim ou o tronco da árvore que é mau ou ruim. É o ramo. O ramo deveria ser bom e não está sendo. A raiz é boa. Esses ramos infrutíferos que representam a incredulidade dos judeus, que estão numa raiz forte. A raiz é tudo que Deus entregou a Israel. Como eu disse na última mensagem, o povo mais bem informado do aquele tempo eram os judeus. Eles tinham todas as promessas do Antigo Testamento. Eles tinham a mensagem dos apóstolos. Eles viram Jesus. O povo mais bem informado daquele tempo, da face da terra daqueles dias. Simplesmente, diante de tanta dureza de coração, incredulidade, obstinação com religiosidade, eles se transformaram ramos sem vitalidade, porque a base era profunda. A raiz estava em lugar extremamente saudável. Eles tinham vigor para serem muito bons, mas a rebeldia, a religiosidade inútil fez com que daquele tronco saíssem apenas ramos sem vitalidade, sem força, sem vigor. E o texto nos diz que o ramo infrutífero, o ramo sem vigor é cortado, é podado, para que possa ser colocado um que ali, enxertado, um que se aproprie do vigor daquela raiz e frutifique e cresça. O que rouba a vitalidade da árvore e não produz nada é que é cortado, meus irmãos, e não a árvore. A árvore é boa, a raiz é funda, e o que alimenta a raiz é perfeito, que é o próprio Deus. Mas quem não frutifica, não adianta ficar roubando vigor da árvore. Não sei vocês, mas as minhas experiências com as minhas plantinhas são interessantes. Você já sabe do meu manacá. Acho que não tem um que não conheça a história do meu manacá. Mas uma coisa que eu vivo dizendo lá em casa, com as minhas plantinhas lá. Alcione, vamos cortar esse galinho ladrão.
que é aqueles galinhos que aparecem no meio do nada ali, que não vão dar um fruto, não vão dar uma flor. Mas eles ficam ali no meio da árvore, tirando o vigor daqueles mais frondosos que estão crescendo e dando flores bonitinhas, frutos, né, minhas coisinhas de fruto lá em casa. E se a gente não chegar, isso quem me ensinou foi um jardineiro. Vai lá e corta esses galinhos, que vão ficar sempre galinhos. Estão até no tronco, mas não vão produzir nada. Corta para que eles não roubem o vigor dos galhos que estão tirando aquilo que é a vitalidade boa, estão se alimentando do tronco e da raiz e daquilo que a raiz absorve do solo. Ah, meus irmãos, como é sério essa ideia. Não se está falando aqui de perda de salvação para os eleitos. Mas está se falando, sim, de retirar aqueles que ficam aparentando ser uma coisa e não são, tirando do tronco, tirando da árvore a vitalidade, o vigor, só sugam. A ordem bíblica é corta. Serão cortados os que não creem, apenas rejeitam, e serão cortados também aqueles que têm o seu coração endurecido, para que mais tarde venham a ser enxertados de novo. É o que o texto nos diz mais adiante. Aqui surge um parênteses nessa ilustração dos versos 17 ao 22, que parece que os gentios, ouvindo isso, começaram a se achar, né? Ou então, eles perderam a moral toda, oprimiram a gente a vida inteira, e agora Deus me abençoou, e eles vão ser, essa interpretação que a gente tem da bondade de Deus é muito curta, né? Muito curta. Eles tinham também. E Deus diz, não é bem assim não. Não é bem assim não. E Paulo combate a presunção dos gentios. No verso 22, a ênfase é no verso 22, mas nosso bloco tem mais informações, mas a ênfase desse combate que Paulo faz, a presunção daqueles que estão se achando alguma coisa, porque caiu a casa daqueles que tecnicamente estariam na vitrine, e agora nós que estamos aí nos fundos, nos bastidores de tudo, no fundo do quintal, lá da casinha dos porquinhos, agora estamos com a moral. Deus diz assim, vocês estão enganados, não é assim que eu trabalho. E o resumo dessa colocação do Senhor vem no verso 22. Vamos ler juntos? Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Irmãos, a fé que salva sempre será preservada. A fé salvadora, a fé daquele que tem fé salvadora em Jesus Cristo, sempre o capacitará a ser preservado nos momentos bons e ruins que a vida impõe. Já a rejeição à oferta de Deus, a salvação que vem através de Jesus Cristo, essa produz separação espiritual. Essa produz morte. Isso está em vários momentos aqui nas cartas de Paulo, já vimos vários desde o começo da carta de Paulo aqui aos Romanos. Esses ramos da oliveira brava, que são enxertados na oliveira cultivada, que seria então a natural, Israel, essa oliveira brava são os gentios. Paulo chega a chamar isso, esse enxerto, de algo que não é bom, foi cultivado de forma não natural. Aí o Senhor pega esse ramo que está precisando agora, só está precisando de um vigor de uma árvore boa. Aí Deus vai e pega esse ramo de oliveira brava e enxerta nas bênçãos que Deus havia reservado para Israel, diz, agora frutifica, porque os meus estão secos. Vem você agora e frutifica. Isso gerou ciúme, diz as Escrituras. Ciúme nos judeus. Como é que pode? Pode. Pode porque Deus é soberano para fazer o que Ele quer, para alcançar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser.
E foi assim que Deus fez. Irmãos, se Deus pode enxertar ramos de oliveira brava em uma outra oliveira, uma oliveira cultivada, certamente, muito mais facilmente, Ele pode enxertar ramos cultivados em uma árvore cultivada. O que é isso na prática? Se Deus pode incluir gentios, uma classe que naqueles dias era tão rejeitada, tão separada de tudo que é bom naquela sociedade, se Deus pode incluir gentios nas bênçãos originalmente prometidas para os judeus, certamente Ele pode também restaurar os judeus eleitos, mas improdutivos, a essas bênçãos e podar aquilo que é improdutivo, sem danificar seus propósitos, ou, no contexto, toda a árvore. Deus não precisou extinguir Israel para cumprir seus propósitos. Irmãos, eu acho que essa é a grande lição que os gentios e nós precisamos aprender. Mesmo que alguma coisa aconteça ao nosso redor que a gente julga que Deus perdeu o controle ou que alguma coisa vai deixar de existir porque foi muito ruim, Deus usa as coisas ruins para a sua glória e para o nosso bem também. Deus usa o que falha para a sua glória e para o nosso bem também. E Deus pode incluir quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, trazendo de volta aquele que havia antes se perdido, mas pelo arrependimento e pelo reconhecimento do seu pecado, trazer de volta a vida, enxertando ele num tronco frutífero. Essa é a lição que os gentios, no momento aqui de vingança e de presunção, não esperavam, e Deus colocou eles no seu lugar, como muitos de nós precisamos, volta e meia, vir para o nosso lugar também. A salvação é um presente, não é um troféu. A salvação é uma bênção do céu, não é uma arma para dar tiro nos outros. Eu sou salvo e você não é salvo, num sentido vingativo ou de opressão a outros. Salvação é uma bênção que vem do céu. E nós somos apenas os recebedores desse favor soberano, maravilhoso e gracioso de Deus. E devemos ter misericórdia para aqueles que ainda se perdem. E ser instrumentos de graça na vida deles e não de tropeço. Mas eu quero ainda falar sobre um outro bloco, versos 25 a 29. Irmãos, o fracasso da nação de Israel, ele é temporário. Versos 25 a 29 nos dizem que há uma promessa de restauração para Israel. Promessa de Deus. Então esse fracasso, ele é temporário. Por quê? O endurecimento espiritual de Israel, ele começou sim, com a rejeição da oferta de Deus, através de Jesus como Messias. E essa rejeição, ela permanecerá até a plenitude dos gentios, que é o que vemos aqui no verso 25. O que é essa plenitude dos gentios? Essa plenitude dos gentios significa o tempo onde todos os gentios que Deus decidiu que seriam salvos foram salvos. Agora então, depois de que todos os gentios que Deus decidiu que deveriam ser salvos, agora então será o momento onde aqueles judeus que rejeitaram a oferta de Deus serão plenamente resgatados, crendo em Jesus, serão resgatados, aquele remanescente virá. Quando o apóstolo Paulo descreve aqui no verso 26, que todo o Israel será salvo, diz respeito ao judeu eleito, vivo, no final da grande tribulação. Muitos talvez não saibam ainda lidar com este assunto, mas a Bíblia nos afirma que Jesus virá nas nuvens, e no abrir e no fechar de olhos e ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, para termos um encontro com Cristo no céu. Depois desse tempo, aqueles que não creram em Jesus como Salvador entrarão numa fase histórica nas Escrituras,
ao que está por vir, muito em breve, porque a volta de Jesus não tarda. Entrarão num tempo chamado de grande tribulação, um tempo de ira de Deus contra o pecado de Israel, juízo para Israel. Ao final desse período, é este completar da plenitude dos gentios, quando começará um novo tempo chamado milênio. 1000 anos, onde Deus reinará plenamente através de Jesus Cristo no trono em Israel. A Bíblia nos diz de algo literal. E ali todas as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, todas as promessas que Deus fez ao seu povo de salvação através do Messias, se cumprirão plenamente. Mas até este momento, Israel continuará com um remanescente fiel, mas aguardando a plenitude dos gentios. Os crentes da era da igreja não são todo Israel salvo, porque esses já foram salvos. Os que não foram salvos ainda serão esses que entrarão na tribulação, um tempo de grande juízo, e chegarão ao final os judeus eleitos, vivos, contemplarão as bênçãos espirituais guardadas para os judeus, nas bênçãos espirituais guardadas para os judeus na era milenar. Irmãos, embora os judeus ainda estarão até o final deste período, a maioria deles, infelizmente, como inimigos do Evangelho, a esperança deles reside no fato da sua eleição. Olha o que diz nos versos 28 e 29. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então haverá um povo, sim, que será novamente enxertado na oliveira, e eles frutificarão. Mas hoje, a rebelião, a resistência aos presentes da graça de Deus, gera corte, gera poda. Mas todos aqueles que crerão, ou que virão a crer em Jesus, lá ainda no final da tribulação, após essa plenitude dos gentios, todos esses crentes desse tempo serão salvos. Todos os judeus eleitos vivos desse período serão salvos. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Talvez todo esse conhecimento histórico, essas informações, judeu, gentio, seja uma coisa que entra meio torto. Nós estamos acostumados a lidar com essa estrutura histórica. Mas você sabe muito bem o que significa começar uma coisa e não terminar. O que você está ouvindo aqui, por mais que você não compreenda completamente o panorama histórico que envolve este momento, você está podendo entender perfeitamente que tudo aquilo que Deus começa, Ele termina. Nos versos 30 e 31, o apóstolo Paulo deixa claríssimo, tanto para judeus, como para gentios, como para nós, que não temos vantagem nenhuma sobre ninguém. Todos nós estamos debaixo de desobediência. E por estarmos debaixo de desobediência, é que estamos também debaixo da misericórdia de um Deus paciente. Porque estamos debaixo de desobediência, é que nós também podemos desfrutar, como pessoas totalmente carentes da misericórdia de Deus, podemos também desfrutar da graça de um Deus bondoso e soberano. E é por isso que o apóstolo Paulo canta nos versos 33 a 36. É por isso que ele canta. Vamos ler juntos, todos juntos, os versos 33 a 36. Depois de todo esse discurso que começou lá no capítulo 9, é por isso que o apóstolo Paulo canta um hino de louvor a Deus, todos juntos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Bom demais, né, irmãos? Pena que a gente se demora tanto para chegar nesses momentos de
de conclusão de que Deus é tudo sobre todos e que Deus cumpre o que promete. Você já observou como a Bíblia fala muito mais de fracasso do que de sucesso? Já parou para pensar nisso? Que a Bíblia fala muito de fracasso. Como fulano fracassou, como tal nação fracassou, como outro desobedeceu. Bastante. Temos exemplos clássicos logo no começo das Escrituras, lá no Jardim do Éden, com o fracasso do ser humano, homem e mulher, nos primeiros momentos da história da humanidade. Aí você pega Deuteronômio, capítulo 28 a 32, você ouve falar muito ali do fracasso de Israel, da infidelidade de Israel. É muito mais de fracasso do que fidelidade. No Antigo Testamento, a ênfase é muito forte no fracasso humano, muito mais no fracasso do que na fidelidade. No Novo Testamento, nós vemos o fracasso da nação de Israel em receber Jesus como Messias, promessas conhecidas. Fracasso dos discípulos, no primeiro momento, em reconhecer Jesus como o ensino de Jesus, a obra salvadora de Jesus, seu ministério. Irmãos, por que tanta ênfase no fracasso, em vez da ênfase na fidelidade, da vitória, como a turma por aí gosta, né? Tem os pregadores de vitória, né? A televisão está cheia de pregadores de vitória ou glória. Eu também gosto da glória. Só que a glória é de Deus, né? Diante do meu fracasso. Mas o meu fracasso a gente pula porque não dá ibope. O que dá ibope é glória. Só que a Bíblia, ela gasta muito tempo falando de fracasso. Sabe por quê? Porque o ser humano é completamente afetado pelo fracasso em todas as áreas da sua vida. O ser humano é afetado pelo pecado. Fracasso espiritual. Em todas as áreas da sua vida. Preste atenção que eu não disse que a Bíblia não tem nada a dizer sobre sucesso. Eu não disse isso. De forma alguma. A Bíblia fala muito sobre bênçãos, promessas, realizações, coisas gloriosas. O fato é que quando há sucesso nessa vida, é porque Deus, pela sua graça, concedeu. Quando a Bíblia fala de perfeição, de ausência de falhas, ela está falando sobre o céu. Mas isso tem um outro lado bastante interessante. Em toda a Bíblia, do começo ao fim, Deus utiliza mais as pessoas em seus fracassos espirituais do que por meio da sua fidelidade. Impressionante isso. Quantas vezes, irmãos, nós já vimos Deus trabalhando através dos nossos próprios fracassos? Começamos a desfrutar de bênçãos e percepção espiritual das coisas no meio do fracasso total, moral e espiritual. É aí que a gente consegue começar a ter a percepção da providência divina, do amor de Deus, do favor do Senhor, das coisas contribuindo para o nosso bem, para a glória dele. Mas isso começou no nosso fracasso. Não foi assim que nós viemos pela fé? Ou a fé em Jesus Cristo? Reconhecendo nosso fracasso? Não foi dessa forma? Não é assim que nós aprendemos a confiar no Senhor, a servi-lo mais fielmente, a adorá-lo? Quantas vezes, irmãos, nós já vimos a graça de Deus agindo em nossa vida por causa do fracasso dos outros? O outro fracassando a nosso respeito, crente ou não crente. E de repente nos vemos guardados, providos, com oportunidade de testemunhar de Cristo Jesus, no momento onde nós somos feridos pelo fracasso dos outros. Essas coisas não são coincidências, queridos. Essas coisas são providências divinas, providências de um Deus soberano. A graça de Deus, ela exige que o crente olhe para a sua vida de uma forma diferente. Nós não podemos, como salvos pela graça de Deus, olhar para a nossa vida como um descrente, como um incrédulo,
que nunca desfrutou da provisão de Deus para a sua vida, seja na alegria ou na tristeza. Como vimos lá já em Romanos 8:28, se Deus faz todas as coisas contribuírem conjuntamente para o nosso bem, então nós precisamos concordar que até mesmo os fracassos, não somente as nossas falhas e fracassos pessoais, mas as falhas e fracassos daqueles ao nosso redor também interagem para o nosso crescimento, amadurecimento e para a glória do Senhor. Amados, o nosso fracasso, como o dos judeus eleitos lá nos dias de Paulo, eles não são terminais, não. Por quê? Porque no devido tempo eles vão contribuir para a glória de Deus e para o nosso bem. A graça soberana significa que o fracasso do homem também é oportunidade para a graça salvadora. Precisamos então, irmãos, repito, não olhar a nossa vida e as circunstâncias da nossa vida na mesma perspectiva que o incrédulo olha. Porque os judeus abriram mão de oportunidades gloriosas de ter consolação, alegria, esperança no porvir, porque olharam para a vida, para as circunstâncias, com os olhos carnais e meramente materiais, oportunistas. E tinham tudo para fazer isso diferente. Por outro lado, irmãos, a graça de Deus não deve ser abusada, coisa que nós temos uma tendência a fazer. Ah, eu sou salvo pela graça. Aí sento no banquinho da negligência e vivo como um espiritualmente incompetente. A graça não deve ser abusada como uma desculpa para o nosso pecado, uma desculpa para viver uma vida cristã displicente, de mau testemunho. Os nossos fracassos, os nossos pecados, meus irmãos, certamente não frustram os propósitos e as promessas de Deus. Certamente não. Mas certamente os nossos fracassos e pecados sempre terão um custo altíssimo. Para nós mesmos. Olha o que diz o verso 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Meu irmão. Irmãos, esse texto não está falando, repito, de perda de salvação. Mas Deus está falando aqui, sem dúvida alguma, de um endurecimento de coração que Deus permite para aquele desobediente, negligente, displicente, que está abrindo mão da provisão, da graça, dos cuidados de Deus, das suas promessas, por mera religiosidade, por paixões carnais e temporais. Esse texto está falando dessa pessoa, que ele endurece o coração. Isso gera muito sofrimento, porque o pecado tem essa capacidade. O pecado tem capacidade de gerar sofrimento. O pecado tem essa natureza. É natural do pecado gerar sofrimento. Enquanto a graça de Deus e a sua bondade gera esperança, confiança e paz do Senhor, o pecado tem um único propósito da existência do pecado: gerar dor. E ele faz isso com muita competência. Quando nós pecamos, nós sofremos. O fato é que se nós salvificamente cremos em Jesus Cristo, ainda que lutando com as consequências, as dores que o pecado impõe, nós não sofreremos a ira eterna de Deus, pois nós fomos libertos da sua ira de uma vez por todas, um dia quando cremos em Jesus como Salvador. Mas não abuse da graça. Vamos sofrer as consequências do nosso próprio pecado. Não julgue isso pouco. Alguns, e por favor, não traga para você o que não é devido, do que eu vou falar agora. Mas não são poucos os que trocam de igreja, os que detonam pastor, os que criam todo tipo de intriga na igreja somente para administrar o seu status quo de pecado.
a sua prática pecaminosa. Sofre e faz os outros sofrerem. Não julgue a possibilidade de você pecar e estar livre da condenação eterna porque você já aceitou Jesus como Salvador como uma coisa possível. Isso é que eu chamo de abuso da graça. Não julgue o pouco ou como pouco o fato de que o pecado nos faz sofrer. Não brinque com Deus. Não vale a pena pecar. Lá no comecinho da mensagem nós vimos que havia esperança para Israel unicamente porque o apóstolo Paulo disse, eu estou totalmente convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, preste atenção no se um dia Deus começou a sua obra salvadora em sua vida, mas você tem desobedecido o Senhor, você tem sido obstinado ou obstinada, você sabe o que deve fazer e não faz, está apaixonado pelo pecado, você coloca o nome no pecado que você quiser aí, que você sabe qual é. Não espere a poda da improdutividade. Espera não. Não espere o endurecimento até o dia do juízo, conforme vemos lá no final do verso 25. Não espere esse momento para se arrepender. Arrependa-se agora. Arrependa-se agora. Aquele que começou boa obra há de completá-la. Que sejam os nossos fracassos espirituais atuais apenas mais uma oportunidade da graça salvadora para um profundo lamento, para um profundo arrependimento e um retorno a um crescimento pessoal, crescimento espiritual, um amadurecimento genuíno e que você frutifique, não fique mais como um ramo improdutivo. Aquele que começou boa obra há de terminá-la. O que Deus começa, Ele termina. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Bondoso e amado Deus, muitíssimo obrigado pela Tua palavra, muitíssimo obrigado por esse momento tão carinhoso do Senhor, onde o Senhor vem ao nosso encontro, ó Pai, nos dizendo que nosso pecado te entristece profundamente, mas que há tempo para o arrependimento e para voltar para o ramo, voltar para o tronco que dá vitalidade. O tronco que dá vida é Jesus. O tronco que dá vida é a Tua palavra. O Senhor quer nos enxertar de volta, mas também quer o nosso arrependimento. Talvez, ó Pai, tenham pessoas aqui que no momento são ramos cortados, infrutíferos, que só sugavam seiva, vigor, mas não produziam nada. Eu peço em nome de Jesus que se há arrependimento, que haja também recomeço, eu te peço em nome de Jesus. Seja o Senhor a gerar o arrependimento, ó Pai, o lamento profundo e o arrependimento necessário, para que sejamos pelo Senhor mesmo, enxertados em Ti mesmo de novo, para crescermos com vigor e produzirmos bons frutos, abençoando outros com um testemunho genuíno, verdadeiro de Cristo Jesus, do que Cristo é em nós. Nos ajuda, ó Deus. Vai de encontro à necessidade de cada um, gera o arrependimento, gera a mudança, gera a confrontação, ó Deus. Mais uma vez eu peço em nome de Jesus que haja lamento, para que possa haver recomeço, ó Deus, para que possa haver arrependimento. Te agradeço por essa oportunidade tão preciosa, ó Pai, de não ficarmos como ramos secos,
Que aqueles que possam estar assim nessa situação agora, ó Pai, reconheçam esta chance e se arrependam. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um aqui, desde a Escola Bíblica Dominical. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos conduz, ó Pai, na Tua vontade durante essa semana. O Senhor conhece os muitos desafios que a gente vai encarar, ó Deus, no trabalho, na escola, nossa dinâmica aqui na igreja, o retiro dos adolescentes, ó Pai, começando agora, os jovens, o retiro dos casados no final de semana. Ó Pai, em nome de Jesus, nos conduz de acordo com a Tua vontade. Nos protege, ó Deus, nos livra do mal. Assim eu te peço, muito agradecido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe e tenha seu tempo de oração.